Inferência na comunicação. Entender esse fenômeno é, sim, muito importante em aulas, debates, palestras e discussões. Se você é um professor, se você é um palestrante, um político ou qualquer profissional da comunicação, você precisa entender o que é inferência e aplicar isso na comunicação. Para isto, eu vou me valer aqui de uma propaganda que foi bem premiada no Brasil na década de 90 e você vai entender este precioso fenômeno. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Calazans e, para mim, é sim um grande prazer tê-los a bordo. Então, vamos lá, eu vou procurar aqui rapidinho na internet um vídeo que fala sobre o tema e você vai ficar muito interessado nesse assunto, bem intrigado, para que você possa entender a beleza desse assunto dentro da nossa comunicação. Inferência, que coisa interessante. Vamos aqui compartilhar, já estou achando. Aqui, ok, já vou compartilhar, passar aqui para a tela grande. É um vídeo de menos de 30 segundos. Eu vou passar aqui a primeira vez, na segunda eu vou explicar. Vamos prestar atenção, que coisa interessante, e você vai entender qual é a importância da inferência na comunicação. Então, é um vídeo que ganhou um prêmio, né? Vários deles, um de Cannes, em 1994. Mas vamos ver, então, o vídeo. Ok, vamos ver o vídeo novamente. Então, tem um vídeo, aqui ele explica, tem uma máquina fotográfica, coisa antiga, né? Embora ele é antigo, ele é muito atual no assunto que nós vamos aqui discutir. Tem uma máquina fotográfica, estava ali sendo acionada várias vezes, até que veio a falhar. Nesse momento, ele começa a falhar, o autor, ele tira ali as pilhas e leva a crer que ele vai trocar as pilhas, demonstrando aí uma conclusão antecipada para muitos, no sentido de que as pilhas que precisavam ser trocadas. Quando na realidade, ele troca a máquina, ou seja, mostrando a eficácia e eficiência das pilhas. As pilhas são tão confiáveis que o problema, caso haja falha, o problema não é com as pilhas, e sim com a máquina. Ok? Então, isso leva você à inferência. Inferência é isso, é você tomar uma conclusão antecipada. E eu vou explicar já já este fenômeno dentro da neurociência. E aí, assim, ou seja, um vídeo com menos de 30 segundos, uma produção não tão rica, um texto curtíssimo, e leva o telespectador, o ouvinte, a ter uma imagem memorável, inquestionável, inesquecível a respeito da qualidade das pilhas. Tanto é que este vídeo foi premiado várias vezes. Vamos continuar aqui, voltando à nossa aula, e mostrar aqui a importância, tá? A importância desse assunto da nossa comunicação eficiente e eficaz, tá? Lembrando que todo palestrante, todo professor precisa conhecer, tá, esta técnica da comunicação, inferência e principalmente dentro da neurociência. Como é que isto funciona? Tá? Então, o assunto aqui é neurociências, mas aplicado à inferência na comunicação. É claro que essa ciência, neurociência, é praticamente nova no Brasil, do início ali dos anos 2000. O autor dessa propaganda não faz referência, mas sem que ele faça referência à neurociência, mesmo que você talvez não tenha prestado atenção nesse assunto, não temos a menor dúvida que ele aplicou, sim,
concepção da neurociência. E aí, o que ele fez? Usou a inferência surpresa para deixar o cérebro, né, em estado de alerta. Ou seja, para que uma mensagem, uma aula, uma palestra seja memorável, o palestrante, o professor, o comunicador, ele precisa deixar o cérebro do ouvinte em estado de alerta. Assim sendo, ele deve trabalhar a sua comunicação de tal modo que a adrenalina no cérebro, né? Lembrando que nós temos alguns locais de produção de adrenalina. Um dos locais é no cérebro. Não vou entrar em detalhe aqui, no nosso curso de comunicação oratória nós entramos em detalhe. Então, para que você aprenda, para que você fixe a mensagem, é interessante que o comunicador utilize de técnicas, de ferramentas para deixar o cérebro em alerta. E quando ele usa a inferência e outro gatilho mental que é muito importante, que é surpresa, o estado de alerta é acionado no cérebro do ouvinte, e aí aquela mensagem fica mais tempo fixada e passa a ser uma comunicação memorável, inesquecível, ok? E aí, nesse caso, ele se valeu da inferência. E o que é inferência? Inferência é uma conclusão antecipada. Então, nós vimos ali o vídeo, dá-se a impressão que havia necessidade de trocar as pilhas, quando, na realidade, as pilhas não apresentavam problema nenhum. As pilhas eram tão confiáveis que, se falhar alguma coisa, não são as pilhas. E ele provou isso. Mas, normalmente, os telespectadores, os ouvintes, tendem a concluir antecipadamente que precisava trocar as pilhas. Conclusão antecipada. Então, o que é inferência? Inferência é uma conclusão antecipada. E essa conclusão antecipada, ela pode até mesmo conferir com o resultado final. Mas, nesse caso aqui, o autor dessa propaganda, o criador, ele utilizou um gatilho mental. Lembra que gatilho mental é uma coisa muito importante que nós aprendemos nos nossos cursos de oratória e comunicação. Ele se valeu num gatilho muito importante, que é a surpresa. Você vê que a surpresa é muito utilizada em filmes, ou até mesmo livro. Ou você vê um filme de investigação criminal, você, às vezes, chega à conclusão antecipada que determinada pessoa é o criminoso, quando, na realidade, o criminoso, no desfecho final, é outra pessoa. Então, nesse caso, o autor do livro ou do filme, ele se valeu da inferência. Você foi levado a uma conclusão antecipada. Mas, melhor do que a inferência, melhor do que você concluir, é você ser surpreendido, como foi aqui no caso. Então, tinha um problema? Tinha um problema. E não era com não, esse problema não era com as pilhas, e sim com a máquina. Então, em filme, você é levado à conclusão de que determinada pessoa cometeu um crime e você é surpreendido quando é uma outra pessoa que fez o crime. Então, o elemento surpresa, ele faz com que o teu cérebro fique em estado de alerta. Quando o teu cérebro fica em estado de alerta, adrenalinas são disparada nos neurônios e essa mensagem, a aula, o tópico estudado tende a provocar neuroplasticidade. Então, você vem a aprender e fixar esse assunto. Esta propaganda, ela fez muito isso. Então, deixou o estado dos ouvintes, telespectadores, em alerta, utilizando a inferência e a surpresa. Lembrando que a conjugação da inferência com a surpresa foi fenomenal. Ele poderia ter jogado as pilhas fora e trocado? Poderia, mas o efeito não seria o mesmo. Ele teria utilizado a inferência com uma conclusão antecipada coincidente com o desfecho. Não, ele fez o contrário. Ele fez com que a conclusão fosse, a conclusão antecipada fosse diferente do desfecho. Esse fenômeno, né, da inferência com a surpresa dinamiza, né, potencializa o estado de alerta. Aí sim você aprende, ok? Lembrando que nos nossos cursos de oratória e comunicação, nós utilizamos esse fenômeno em palestras, copywriting e técnicas de ensino. Professor, eu estou citando aqui apenas 3 pontos, né, da neurociência: alerta, inferência
né? E é a surpresa. Na verdade, são mais. Eu tenho os gatilhos mentais, eu tenho outras ferramentas e outras técnicas. Eu estou fazendo apenas, fazendo um voo panorâmico e mostrando algo bem simples de algo mais complexo, mais amplo e profundo. E você vai se impressionar quando nós analisamos que os comunicadores eficientes e eficazes, eles utilizam a neurociência, se valendo do alerta, inferência, surpresa, como gatilho mental, e muitas outras técnicas. Você vai adorar. Para mais informações sobre os nossos cursos, você tem aí os nossos contatos. E também faço o convite para que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho para que você receba mais aulas sobre esse assunto e outros assuntos. A sua altitude define a sua atitude, define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.